Suplemento diário, parte 4. Leia Yahuc Hana, capítulo 1, versículo 1. Yahuc Hana, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Yahu, e a palavra era Yahurim, o Criador eterno. A palavra sendo Yahu. A última frase de 1:1 diz: a palavra era Yahu-Urim. Nunca tente entender as Escrituras meramente de acordo com as letras pretas no papel branco. Esse versículo diz que, como a palavra Yahushua tanto estava com Yahu como era Yahu. Yahushua e Yahu são um ou dois. Se ele e Yahu são um, por que as Escrituras diz que ele estava com Yahu? Como podem essas duas afirmações serem conciliadas? Não podemos conciliá-las. Nesse versículo encontramos o segredo para entender todo o livro de Yahuc Hana. Em partes subsequentes, veremos muitos pontos semelhantes a esse. O Odmuru Yahushua, por exemplo, disse a Nakdimos: ora, ninguém subiu ao Shual-Mayal, senão o que desceu do Shual-Mayal, o Filho do Homem, que está no Shual-Mayal. Yahuc Hana, capítulo 3, versículo 13. Onde ele está? No Shual-Mayal ou na terra? Deveríamos simplesmente dizer: Raulu, ele está tanto aqui como lá. Ele pode fazer isso porque é onipresente. Embora não possamos imaginar, temos, no entanto, uma palavra clara. Apenas aceite a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Yahu, e a palavra era Yahurim, o Criador eterno. Apesar de não podermos conciliar todas as frases nesse versículo, devemos simplesmente aceitá-lo como a palavra de Yahu. Os escritos de Yahuc Hana eram breves, porém ele era bastante cuidadoso. Estava ciente de que alguns poderiam discutir com ele, dizendo: ele estava com Yahu e ele era Yahu, mas provavelmente não estava com Yahu desde o princípio. No princípio ele era a palavra, porém não estava com Yahu. Posteriormente a palavra veio estar com Yahu e por fim tornou-se Yahu. Se ler a história do Armorial, você descobrirá que até mesmo no primeiro século havia uma escola de pensamento que afirmava que Yahushua não era originalmente Yahu e que somente em uma certa época ele se tornou Yahu. Desse modo, Yahuc Hana adicionou o versículo 2, não como uma mera repetição de uma parte do versículo 1, mas como uma afirmação. Aquele que é a palavra sempre esteve com Yahu. Yahushua estava com Yahu e era Yahu-Urim desde o princípio. No princípio, isto é, na eternidade passada, a palavra estava com Yahu. Não é como alguns supõem que o Mehushai não estava com Yahu e não era Yahu desde a eternidade passada e que em um certo tempo tornou-se Yahu e estava com Yahu. Da eternidade passada à eternidade futura, ele está com Yahu e ele é Yahu.
É por isso que nesse livro não há genealogia alguma a seu respeito, como em Manialro 1 e em Lucas 3. Nesse livro ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Todos precisamos estar bastante claros de que nosso Mehushai estava com Yahweh e era Yahweh desde o princípio. Ele era a palavra com Yahweh desde o princípio. Shalom a todos, continuaremos na parte 5.